Ok, a gravação foi iniciada. Então, novamente, bom dia a todos. Esses webinários que nós temos feitos, temos aí a ideia de começar a passar um pouco do que a gente faz em nosso laboratório em relação às linhas de pesquisa, a ensaios, a trabalhos que a gente executa. E a ideia também de trazer uma discussão técnica, talvez um pouco superficial no começo, mas que isso possa, ao longo do tempo, ir aprofundando aí de acordo com os temas que a gente for entrando. Nós temos aí programado ainda para esse ano mais 3 webinários que a gente vai divulgar aí em nossas redes sociais. Temas aí como desgaste, ensaios miniaturizados e fragilização por hidrogênio, a gente irá abordar nesses próximos trabalhos. Uh, mas hoje o tema, nós vamos falar sobre ensaios de impacto Charpy, mostrar um pouco da teoria e mostrar um pouco dos ensaios e equipamentos que a gente tem trabalhado, né? E abrir aí uma discussão para vocês. Então, o Teófilo, que está aqui com a gente, que trabalha diretamente nesses ensaios, irá fazer uma breve apresentação sobre o tema. Ao final, a gente abre a sessão para perguntas, então, as perguntas podem ser feitas no chat, ou, se vocês quiserem também levantar a mão, eu posso disponibilizar a abertura do microfone e a gente pode conversar também pelo microfone e bater um papo. A ideia é que a gente fique aqui até o fim das perguntas, tá bom? Então, sem mais delongas, queria fazer uma introdução rápida para quem não nos conhece, né? O nosso laboratório, o Laboratório de Tecnologia Atrito e Desgaste, o LTAD, a gente fica dentro da Universidade Federal de Uberlândia, e dentro da UFO a gente faz parte do núcleo da unidade Embrapi. E com o Embrapi a gente já tem trabalhado em muitos projetos de P&D, mas mesmo antes da Embrapi a gente já atua nesses projetos de P&D em parceria com o setor industrial desde 92. Temos aí uma equipe de mais de 150 colaboradores trabalhando nesses projetos, né? E estamos aqui na cidade de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, né? Pode passar o próximo slide, Théo? Falando assim, dentro dessa nossa unidade hoje, em números, né? Nos últimos 5 anos, a gente já trabalhou em 21 projetos de P&D em parceria com empresas aí do setor industrial, 90 prestações de serviço, trabalhos de menor escopo, né? Mas a gente também trabalhando em parceria com a indústria, totalizando 51 parcerias de empresas diferentes, né? Nos últimos 5 anos. Então, vamos dizer assim, é a nossa ideia. É por isso que a gente também quer divulgar isso para a comunidade, não só acadêmica, mas para a indústria, né? Para que a gente possa aproximar esses laços, né? Próximo slide, Theo. Então, só resumindo um pouco das nossas áreas de competência dentro do nosso núcleo da unidade Embrapi, a gente chama que nós trabalhamos em tecnologias metal-mecânica, mais especificamente trabalhos voltados à tecnologia de superfície, tribologia muito voltada a atrito e desgaste, né? A parte de medição de propriedades mecânicas, desenvolvimento dessas técnicas e a aplicação disso, né? A parte de tecnologia de união e soldagem, que está muito com o LaProSolda, que também faz parte, o laboratório que faz parte desse nosso núcleo, e a parte de reparo e adição. E hoje, especificamente, dentro dessa parte de propriedades mecânicas, a gente vai abordar a questão dos ensaios de impacto Charpy, né? Então, eu passo a palavra aí para o Teófilo, para ele fazer aí uma breve apresentação para vocês sobre o tema, e ao final a gente fica aberto aí para dúvidas. Bom, pessoal, obrigado, Felipe. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Teófilo, como o Rodrigo, como o Felipe mencionou, e eu sou engenheiro pesquisador aqui no LTAD, graduado na Universidade Federal de Uberlândia. E hoje, pessoal, eu vou trazer uma contextualização geral do que é o ensaio de impacto Charpy, as definições e o que nós analisamos, né, no ensaio de impacto Charpy, as principais aplicações para a indústria, e também vou abordar a questão da miniaturização ou redução da escala dos corpos de prova Charpy, certo? Então, iniciando, pessoal,
com essa breve introdução do que é um ensaio mecânico, né? Todos nós sabemos que os ensaios mecânicos são feitos para determinar as propriedades mecânicas dos materiais, e essas propriedades elas são utilizadas ali para comparar ou qualificar materiais distintos, né? E também obter dados que são utilizados nos cálculos das tensões de trabalho, ali no dimensionamento de um componente. E esses ensaios mecânicos, eles são realizados ali de acordo com a aplicação do componente e de acordo com o esforço que ele vai ser submetido na operação, né? Então, nós temos ensaios mecânicos de tração, compressão, flexão, torção, impacto, entre outros, que são utilizados de acordo com a aplicação do componente. Então, dentro dos ensaios de impacto, que é o que nós vamos trabalhar nessa apresentação, existem diversos ensaios, como o Charpy, que é o tema dessa apresentação, o ISOD e também o ensaio de impacto com tração. E aqui eu trouxe um pequeno vídeo mostrando como é feito o ensaio de impacto Charpy. Aqui nós temos um cutelo, né, que faz um impacto no corpo de prova com entalhe, e aí nós medimos a energia absorvida durante esse impacto, perfeito? Bom, quais são as definições, né, do ensaio de impacto Charpy, né? Falando um pouco mais de como é feito todo o ensaio, né? Ele é um ensaio mecânico dinâmico, né, destrutivo, em que ao rompimento do corpo de prova ele não é utilizado novamente, e o ensaio é utilizado ali realmente para avaliar a tenacidade ou impacto de um material. Então, nós posicionamos aqui na base um corpo de prova com entalhe. Esse entalhe ele é fabricado para localizar a ruptura e também produzir um estado triaxial de tensões que favorece a fratura frágil. E o cálculo da energia absorvida, pessoal, ele é feito da seguinte forma, né? Você tem aqui o pêndulo numa posição inicial, no ângulo inicial, ele é liberado e ocorre o impacto no corpo de prova, e aí você tem um ângulo final nesse Hzinho minúsculo, né? E a energia absorvida, ela é calculada pela diferença dessa energia potencial inicial menos a final, né? Então, o H maiúsculo e o H minúsculo ali após a fratura. Mas também nós podemos fazer esse cálculo a partir do ângulo inicial e final, né, que é como geralmente feito. Além da tenacidade ao impacto, o ensaio de impacto Charpy, ele é utilizado para determinar a temperatura de transição ductil-frágil do material. Então, para isso, nós fazemos ensaios em uma faixa de temperatura ali que vai variar de menos 196 graus Celsius a 200 graus Celsius para aços, né? E essa faixa de temperatura vai depender do material e a dimensão do corpo de prova. Então, aqui eu trouxe um exemplo, aqui falando especificamente de ensaios em corpos de prova miniaturizados, tá bom? Nesse gráfico. Aqui nós temos as curvas de transição dúctil-frágil para dois materiais, né? Aços carbono. E aqui nós temos um patamar superior da curva de transição, onde nós temos um comportamento de fratura dúctil, e aí à medida em que vamos reduzindo a temperatura de ensaio, nós chegamos na região de transição dúctil-frágil, e a partir de certa temperatura nós temos a região, o patamar inferior da curva, né? Onde a energia absorvida permanece constante, né? Tem um comportamento constante, mesmo com a redução da temperatura de ensaio. E aqui trouxe as informações de temperatura de transição e as energias de patamares superiores desses dois materiais. E com relação ao condicionamento desses corpos de prova, né, e o procedimento de ensaio para determinar essa curva de transição, as metodologias são estabelecidas pela STM 23, que é a norma que regulamenta o ensaio de impacto Charpy. Perfeito? E aí, pessoal, quais são as principais aplicações do ensaio de impacto Charpy na indústria, né, de forma geral? Bom, ele é um ensaio que é utilizado para correlacionar resultados com as fraturas que ocorrem na prática, de forma que o projetista vai poder evitar a ocorrência de fraturas frágeis nos componentes operacionais. Ele também é um ensaio utilizado para avaliar a anisotropia do material ou do componente nas diferentes orientações dos planos de fratura. Então, aqui eu trouxe uma imagem da STM 1823 mostrando
as diferentes orientações de plano de fratura que podem ser analisadas em uma barra. Então, ele é um ensaio mecânico bastante utilizado para determinar essa anisotropia do material. E como eu disse no slide anterior, é um ensaio que nós podemos determinar a temperatura de transição ductil frágil de um componente. E, finalmente, é um ensaio um ensaio de qualificação e comparação de materiais. Quando eu falo de qualificação de materiais, nós temos como exemplo ali juntas soldadas, materiais para vasos de pressão, todas as normas que estabelecem os critérios de projeto e qualificação de juntas, vasos de pressão. Essas normas estabelecem que ensaios de impacto Sharpie devem ser feitos para qualificar os materiais. Perfeito? Então, agora saindo das definições iniciais, e eu quero trazer aqui para vocês os principais parâmetros que interferem no ensaio de impacto Sharpie com relação ao material. Então, nesse slide eu trouxe a influência duas imagens mostrando a influência da resistência mecânica, da estrutura cristalina e da composição química dos materiais na tenacidade ao impacto. Então, aqui nessa primeira imagem, mostrando a influência dessa estrutura cristalina e da resistência mecânica, nós temos que os materiais CFC, com estrutura CFC, eles apresentam, onde aqui a gente engloba principalmente os aços inoxidáveis, eles apresentam ali alta tenacidade ao impacto, né, a alta energia absorvida, e a redução da temperatura de ensaio influencia pouco ou tem nenhuma influência na energia absorvida por esse material. Quando a gente fala de materiais CCC, de baixa resistência, baixa resistência mecânica aqui no caso, pessoal. Nós temos ali no patamar superior da curva ali, né, uma alta energia absorvida, e aí esse material apresenta a região de transição e finalmente o patamar de baixa energia, onde o resultado de fratura é frágil, né? E agora falando dos materiais de alta resistência ou alta dureza, né, podemos falar dessa forma, eles vão apresentar ali resultados de fratura frágil, independente assim, com baixa energia absorvida, independente da temperatura de ensaio, onde reduzindo a temperatura, você ainda pode ocorrer ainda uma certa redução dessa energia absorvida. E aqui nesse segundo gráfico, mostra a influência da composição de carbono para diferentes aços e como é o comportamento da energia absorvida e da região de transição dúctil frágil. Então aqui a gente tem inicialmente para um aço com 0,11% de carbono, que você tem uma energia absorvida com um patamar elevado, no patamar superior da curva, né? E à medida em que você reduz a temperatura de ensaio, você tem uma região de transição curta, e aí, finalmente, o patamar inferior dessa curva, né? Resultado de fratura frágil. E aí, à medida em que você vai aumentando a porcentagem de carbono na composição química, você reduz a energia absorvida no patamar superior da curva, mas, ao mesmo tempo, você aumenta ali a faixa de transição dúctil frágil do material, né? Então, quais são, assim, falando de ensaios em corpos de prova convencionais e subsais, quais são os equipamentos, né, utilizados para esses ensaios? Aqui eu trouxe um exemplo do equipamento que nós temos no laboratório, no LTAD. Ele é um equipamento com energia potencial máxima ali, né, de 450 joules. Aqui eu trouxe algumas informações principais do equipamento, né, que tem um raio de cutelo de 8 milímetros, uma velocidade de impacto de 5,4 e um ângulo de liberação de 150 graus. E esse equipamento ele é projetado conforme as normas STM 23 e ISO 148. Então, pessoal, a ideia aqui foi mostrar, né, esse equipamento. A gente pode ver que ele tem uma carenagem de proteção para regulamentar o equipamento de acordo com a NR12. Então, ele também tem aqui um software que é uma interface usuário-máquina ali de análise dos resultados, e ele é adaptável ali para outros ensaios de impacto, e como eu disse inicialmente, ele é um equipamento utilizado para corpos de prova convencionais e subsais, que eu vou mencionar mais adiante quando falarmos na redução da escala desses corpos de prova. Então, falando um pouco mais das análises que são feitas no ensaio de impacto Sharpie,
quando eu defini inicialmente que no ensaio nós temos o cálculo da energia absorvida pela diferença da energia potencial inicial e final do pêndulo, o ângulo inicial e o final, esse é o método tradicional para o cálculo da energia absorvida. Mas também nós temos o ensaio de impacto instrumentado, que é utilizado além para determinar essa energia absorvida, que é calculada pela integral dessa curva de força por deslocamento. O ensaio de impacto instrumentado ele é utilizado para entender o comportamento das fraturas e dessa forma entender melhor qual foi esse comportamento, né? Então aqui eu trouxe 3 ensaios de impacto instrumentados para um mesmo material, um aço carbono temperado, onde aqui são resultados em diferentes regiões da curva de transição dúctil frágil, né? A gente tem aqui em verde a curva do ensaio para a fratura dúctil, e aqui em vermelho a curva para a região de transição dúctil frágil, e em azul um resultado de fratura frágil. Então nós podemos observar essa diferença de comportamento, onde saindo aqui de um resultado de fratura frágil, nós temos pouca deformação plástica no material, partindo ali para uma fratura dúctil, onde nós temos ali um deslocamento ou deformação altos no corpo de prova, né? Então, esses são os objetivos do ensaio de impacto instrumentado. E como é feito, né, o levantamento dessas curvas, como são feitos esses ensaios? Nós temos a medição de força em função do deslocamento ou deformação do corpo de prova. Então, a medição de força é feita a partir de sensores piezoelétricos que são posicionados ali no cutelo do pêndulo, e a medição de ângulo é feita por um encoder, e aí nós conseguimos, a partir dessa medição de ângulo, fazer o cálculo do deslocamento ali durante o ensaio. Perfeito? E complementando, né, quais são outras análises que nós podemos tirar dessa curva de instrumentação? Aqui eu trouxe uma imagem da STM 2298, onde nós podemos ver um ensaio instrumentado, e a partir dessa curva nós temos diferentes forças características que eu mostro aqui na esquerda, as definições, e a partir dessas forças características nós conseguimos tirar informações muito importantes desse comportamento de fratura, onde principalmente nós podemos calcular a aparência de fratura dúctil do corpo de prova, né? E além, assim, falando, né, um pouco mais do que é analisado, né, no ensaio de impacto Sharpe, né, já falamos dos ensaios de impacto instrumentados, ali da diferença dos resultados de acordo com a resistência mecânica, estrutura cristalina do material, mas a caracterização da superfície de fratura também é um ponto muito essencial ali no ensaio de impacto Sharpe, para a gente entender, né, a transição dúctil-frágil do material. Então, hoje, a melhor forma ali de você fazer essa caracterização é por microscopia eletrônica de varredura, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem do corpo de prova fraturado e aqui já a imagem de MEV, onde eu destaquei aqui a superfície do entalhe e aqui a região de fratura. E como nós caracterizamos, né, essas diferentes superfícies de fratura? Nos próximos 2 slides eu vou trazer ali resultados de fratura frágil e dúctil, para a gente poder entender as diferenças, né, nessas superfícies. Então, inicialmente, aqui um resultado na região frágil, né? Aqui, tanto na região frágil quanto na dúctil, aqui no próximo slide, é para o mesmo material. Então, uma análise aqui dessa superfície de fratura na região frágil, onde nós temos aqui nessa ampliação uma visão geral da fratura do corpo de prova. A gente pode observar que não tem nenhuma deformação plástica, né, no lateral aqui nos corpos de prova, e uma imagem ampliada destaca ali uma superfície típica de quase clivagem, né, onde você tem pouca deformação plástica a nível microscópico. E esse ensaio aqui foi no corpo de prova ensaiado a menos 195 graus Celsius. E aí, passando para um resultado de fratura dúctil, a gente pode observar uma grande diferença, né? Onde nós temos uma deformação plástica lateral, né? Uma deformação lateral, como nós chamamos,
bem alta. A gente pode ver a formação desses lábios aqui laterais. E aqui, a nível microscópico, a gente tem ali a formação de dimples, né, que é típica de fratura dúctil, onde tem essa formação de microcavidades devido à deformação plástica excessiva ali durante o ensaio. Perfeito? Agora, terminada essa introdução inicial, né, com as principais definições e métodos de análise do ensaio de impacto Charpy, eu quero falar um pouco da redução da escala dos corpos de prova, né? Então, tanto a norma STM 23, quanto outras normas que já especificam corpos de prova miniaturizados, a ideia da miniaturização desses corpos de prova é conseguirmos avaliar a tenacidade ao impacto de um material em algumas nas situações em que a quantidade de material ou a geometria de um componente não permite a fabricação dos corpos de prova convencionais. Então, nesses casos, nós ensaiamos esses corpos de prova subsize ou os miniaturizados. Os corpos de prova subsize, eles são padronizados pela norma STM 23 e, nesse caso, ocorre apenas uma redução da espessura do corpo de prova. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver o corpo de prova convencional, CVN, que tem essa geometria, essa dimensão 10 por 10 por 55 milímetros cúbicos, e aqui os corpos de prova subsize, já com redução apenas da espessura, né? Aqui no exemplo, um 5 por 10 por 55. E, finalmente, uma alternativa ao subsize, nós temos os corpos de prova miniaturizados, que são padronizados pela ISO 14556, ou também a STM 2248, né, com essas geometrias, onde o corpo de prova KLST, ele é o mais utilizado hoje em estudos e até mesmo na indústria, essa geometria de 3 por 4 por 27, que está destacada nessa imagem, né? E aí, pessoal, quais são assim os desafios, né, de análise desses resultados ali em ensaios com esses diferentes corpos de prova, né? Aqui eu trouxe essa imagem que bastante importante desse autor, mostrando ali a influência, né, onde aqui ele reduziu apenas a espessura do corpo de prova, mostrando a influência da energia absorvida e da transição dúctil frágil do material a partir dessa redução da escala do corpo de prova. Então, qual é o principal desafio, né, pessoal, nessa interpretação? Quando nós reduzimos a dimensão do corpo de prova, você tem aqui, como mostra a imagem, uma redução desses patamares de energia, nos patamares de energia superior, né, da curva, devido ali a uma redução dessa área de fratura, né, com a redução da escala do corpo de prova. Além disso, nós podemos observar que com a redução da dimensão do corpo de prova, nós temos também a redução da temperatura de transição dúctil-frágil do material. E por que ocorre essa redução dessa temperatura de transição? É porque nós temos uma mudança do estado triaxial de tensões que favorece a ocorrência de fraturas dúcteis. Então, para você alcançar a transição dúctil-frágil do material, você tem que reduzir ainda mais a temperatura de ensaio. Então, a partir dessas diferenças, como é feita a correlação desses resultados, né? Essa é a grande pergunta. Como que eu vou fazer um ensaio num corpo de prova miniaturizado e vou analisar esse resultado a partir do resultado em um ensaio em um corpo de prova convencional, né? Porque a gente pode ver que tem bastante diferença nos resultados. Para correlacionar esses resultados, pessoal, os principais métodos utilizados, né, são equações de correlação ali para diferentes materiais e dimensões, onde essas equações de correlação são estabelecidas por diferentes autores, mas elas são confiáveis apenas para um pequeno grupo de materiais, né? Você não pode aplicar, por exemplo, uma equação de correlação para um aço inoxidável e a mesma equação de correlação para um aço carbono. Então, um outro método que é bastante confiável é realizar um banco de dados experimentais, onde você vai ter ensaios, resultados de ensaio para o mesmo material em todas as dimensões de corpo de prova, e a partir disso você vai poder correlacionar esses resultados. E agora, falando um pouco mais do ensaio de impacto Charpy em escala miniaturizada, né, que é o que eu estudo aqui no laboratório, que temos abordado
com bastante frequência. Qual foi a origem desse ensaio, né? Ele tem origem na indústria nuclear, que é sendo utilizado, né? O ensaio de impacto Sharp é utilizado na indústria nuclear para controlar a vida útil de operação dos vasos de pressão dos reatores nucleares. Esses reatores são afetados pela radiação, né, durante a operação. Então, o ensaio em escala miniaturizada foi estabelecido para reduzir a quantidade de amostras que são utilizadas nesses testes de irradiação. Então, eu trouxe aqui um esquema mostrando um vaso de pressão da indústria nuclear, onde nós temos ali uma ferramenta de montagem desses corpos de prova, a coluna onde são posicionadas essas amostras irradiadas, o vaso de pressão, né, aqui externo, e aí você tem um canal de irradiação e o barril aqui de núcleo desse vaso de pressão, e é dessa forma que esses corpos de prova são posicionados, e aí, depois de um certo tempo em que eles são submetidos à irradiação, eles são retirados, e aí são feitos ensaios de impacto Sharp, de transição dúctil frágil, e aí, a partir disso, eles determinam, conseguem controlar a vida útil desse vaso de pressão. E os ensaios de impacto Sharp em escala miniaturizada, eles são padronizados pelas normas ISO 14556 e a STM E2248, certo? E aqui, falando um pouco mais, né, dessa origem da indústria nuclear, nós podemos observar aqui para esse aço T91, que é comumente utilizado ali na fabricação desses vasos de pressão, o efeito de diferentes doses de radiação na transição dúctil frágil do material e também nos patamares de energia. A gente pode observar que com o aumento dessa dose de radiação, você tem um aumento da temperatura de transição dúctil frágil do material e também uma redução, uma fragilização, né? Redução da energia absorvida no patamar superior da curva, certo? Aqui no caso, dessa altura, ele utilizou corpos de prova miniaturizados Sharp, né? Com 3,3 por 3,3 e 25,4 milímetros de comprimento. Essa aqui é uma dimensão que não é padronizada pelas normas, mas que também nós observamos nos estudos. E aí, falando um pouco do equipamento, né, no slide anterior eu mencionei o equipamento para ensaios em corpos de prova convencionais e subsais. Aqui eu trouxe o equipamento nosso aqui do LTAD utilizado para os ensaios em escala miniaturizadas. Esse equipamento, pessoal, ele foi projetado, desenvolvido e construído aqui pelo laboratório, né, de acordo com as normas ISO 148 e ISO 14556. Então, é um equipamento totalmente nacional. Ele é um equipamento verificado de acordo com as normas, verificado ali com corpos de prova padronizados, miniaturizados. E ele é um equipamento ali com uma energia potencial máxima de 15 joules, né, em torno de 15 joules. A gente pode ver a diferença do equipamento para a escala miniaturizada com o equipamento para a escala convencional, que tem 450 joules de energia potencial máxima. E aí, outras informações importantes desse equipamento é um raio de cutelo de 2 milímetros, velocidade de impacto de 3,4 metros por segundo e um ângulo de liberação de 150 graus. E no caso desse equipamento, ele é um equipamento instrumentado, né, realmente para medir a força e o deslocamento durante o ensaio, onde nós conseguimos determinar ali o comportamento da fratura, como eu mencionei nos slides anteriores. E aí, pessoal, quais são as aplicações desses ensaios de impacto Sharp em escala miniaturizada? Bom, como eu mencionei no slide anterior, né, introduzindo esse ensaio miniaturizado, ele é feito ali quando nós não conseguimos retirar corpos de prova convencionais, de acordo com a geometria ou do componente ou da amostra, mas também ele é um ensaio bastante aplicado, principalmente na indústria nuclear, para fabricação de CPs miniaturizados a partir dos corpos de prova convencionais ou subsais, onde apenas com um corpo de prova, a gente pode ver por essa imagem aqui a diferença de escala, onde apenas com um corpo de prova convencional, nós conseguimos retirar 12 corpos de prova miniaturizados. E a partir desses 12 CPs miniaturizados, a gente consegue determinar uma curva de transição ductil-frágil do material. Ele também é um ensaio bastante utilizado para avaliar chapas ou tubos, né, com pequenas espessuras, e também quando nós temos esse pequeno volume de amostras que pode ser retiradas de um componente em funcionamento. Aqui eu trouxe uma imagem mostrando ali o potencial de fabricação desses corpos de prova miniaturizados, né, onde aqui são pequenas amostras retiradas de tubulação em campo. Perfeito?
E aqui, finalizando a minha apresentação, eu quis trazer ali um exemplo de aplicação aqui do laboratório, onde nós utilizamos um ensaio de impacto Sharp miniaturizado para caracterizar a tenacidade ao impacto das diferentes camadas de preenchimento em uma junta dissimilar. Então, aqui a gente pode ver essa junta, né, onde já está fabricado o entalhe aqui do corpo de prova miniaturizado, e depois nós fatiamos de acordo com as diferentes camadas. Aqui, inicialmente, nós fizemos a caracterização dessa junta, mostrando os diferentes materiais ali dos preenchimentos, né, com diferentes composições químicas, e aí a dureza, né, desses preenchimentos, sendo complementada aqui por esse mapeamento de microdureza dessa seção transversal da junta. Então, qual foi o procedimento de análise aqui que nós tomamos? A partir dessa caracterização inicial, foi possível ali nós definirmos, mapear a fabricação desses corpos de prova de forma que nós conseguimos retirar corpos de prova miniaturizados única e exclusivamente dessa camada de preenchimento. Então, a gente pode ver as diferentes regiões que foram analisadas e o resultado final dessa análise mostrou que as regiões C e D apresentaram resultados de energia absorvida inferiores às outras camadas, né, que coincidiu, esses resultados, né, das regiões C e D coincidiram com as regiões de maior dureza dessa junta soldada. Então, esse é um exemplo de como nós fazemos análise aqui de materiais com o ensaio de impacto Sharp miniaturizado. E aqui, para finalizar, antes de passar novamente para o Felipe, um vídeo, né, mostrando a operação do nosso equipamento Mini Sharpie. Certo? Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos e vou ficar aberto para perguntas e vou passar novamente para o Felipe finalizar esse webinar. Teófilo, muito obrigado pela sua apresentação. E só para finalizar, né, como eu comentei no começo, nosso grupo, né, nosso grupo tem buscado esses trabalhos de P&D via parceria com indústrias, né? Então, hoje a gente tem formado essas parcerias com as empresas de dois jeitos. Um são projetos de prestação de serviço, onde a gente tem demandas de curto prazo, um ensaio simples, quero fazer uma investigação simples. Então, a gente faz e auxilia as indústrias, as empresas a buscar essas explicações com o nosso know-how e a nossa infraestrutura, né? Mas também a gente faz muito, e o que nós buscamos são projetos de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente vai se aprofundar em algum tema dentro dessas áreas de competência e auxiliar essas empresas a buscarem novas tecnologias. O próximo slide, então. E nesses projetos de P&D, o que a gente utiliza é o apoio da Embrapi. E brevemente, explicando como que funciona, a Embrapi é sigla para Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. E a Embrapi, ela credenciou centros de pesquisa dentro do Brasil para poder fazer fomento a projetos de P&D em parceria com a indústria. Então, são esses projetos que a Embrapi apoia, são projetos simples, onde não há necessidade de edital, de avaliação, é apenas, como mostra esse slide, uma conversa entre nós da universidade e as empresas. Com isso, a gente já consegue montar um escopo disso, o projeto se inicia e o recurso da Embrapi já fica disponível para a gente utilizar. Se puder, próximo slide, então. Então, como eu expliquei, a Embrapi ela é um órgão federal onde alguns ministérios sentam na sua mesa diretora e o Ministério da Ciência e Tecnologia é o ministério que faz a gestão, né, da Embrapi. É o próximo slide. E esses projetos, esse é o modelo básico que a Embrapi trabalha, né? Mas existem outros modelos, alguns modelos voltados aí à área automotiva, temos alguns modelos voltados aí a startups, mas a Embrapi, esse é o modelo talvez de menor aporte, onde a Embrapi aporta 1/3
do projeto, só que esses outros modelos, isso pode chegar até 50%, 60%, dependendo da característica do projeto. E esses outros 2/3, eles são divididos entre as empresas ou empresa participante, e nós também fornecemos uma contrapartida nossa, que é exatamente o uso da infraestrutura nossa, onde o Embrapi fala que a infraestrutura que estamos dentro da universidade é para servir, né, o país. Então, a gente também entra compondo esse custo à nossa infraestrutura, o que traz o projeto, reduz bastante o risco para as empresas, né, porque reduz essa custo financeiro, né, porque para a execução desses projetos. E nós temos aí nos últimos 7 anos já trabalhado com projetos nesse modelo, tendo bastante sucesso, principalmente pela agilidade que a gente consegue, como comentei, não há necessidade de edital, apenas um acordo entre nós e a empresa, fechando um escopo e um plano. Isso já está pré-aprovado pela Embrapi, depois ela faz só uma prestação de contas sobre isso e uma inspeção. Mas só queria deixar esse pequeno recado e eu gostaria de abrir para perguntas, questões técnicas, se quiserem perguntar outras coisas. Então, fica aberto o chat para quem quiser fazer perguntas. Se quiserem depois também, após o webinar, entrar em contato para assuntos mais específicos também, fica o nosso contato, mas aí vocês ficamos à disposição, ou pelo chat, se quiserem também levantar a mão, aí pelo Teams, a gente pode abrir o microfone de vocês para a gente bater um papo. Acho que você pode abrir até o do Marco Antônio, Felipe, que ele está Certo? digitando. Olha, a Cuna, eu vou abrir o microfone, está aberto. Cuna, se quiser, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Beleza. Tá me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Obrigado pela apresentação. Primeiramente, parabéns, cara. Foi legal ver a apresentação. Meu nome é Andresa Cunha. Eu não sei se vocês me conhecem. Eu trabalhei na Petrobras durante vários anos. Conheço bem o Laprosolda, o professor Sinésio, enfim. Hoje eu não faço mais parte do grupo da Petrobras. Eu estou terminando doutorado aqui nos Estados Unidos. Ah, Cara, primeiro, muito bacana ver a tua apresentação. Eu trabalhei com corpo de prova miniaturizado em 2014, 2015 e foi complicado de fazer as pessoas entender que isso existia e que fazia sentido. Ah, então é legal ver que vocês têm, que tem no Brasil agora e que estão usando. Então, muito bacana. Na época eu trabalhei no NIST fazendo esses testes enfim, foi complicado de fazer a Petrobras entender qual a utilização que poderia ter. Uhum. E aí, hoje estou trabalhando com aços duplex, então eu tenho estrutura FCC e CCC, tem aquela transição. E uma das coisas que eu tenho tido dificuldade, e a indústria sempre olha assim, tá legal, tu tem esses resultados, eles são miniaturizados ou eles são subsize, a norma aponta para o ensaio full size, a referência que eu tenho do material feito pelo fabricante é full size, como eu correlaciono? Né? Perfeito, o que tu comentou lá, tem correlações específicas de diferentes autores que funcionam para certos materiais, mas essas correlações elas não são feitas para a curva de transição, né? Tu tem correlações para a temperatura de transição do tio frágil e tu tem correlações para o patamar superior. Perfeito. Dentro do possível, o que eu tento fazer, e eu sei que é forçar um pouco a barra, se tu consegue usar separadamente essas correlações, tu sabe qual é o patamar superior, tu sabe qual é o patamar inferior e tu sabe qual é a temperatura de transição do tio frágil, tu pode extrapolar uma curva para que eles tenham para que a indústria consiga entender como a curva como um todo se comporta, mas é uma forçação de barra. Vocês já viram ou já mapearam ou já propuseram alguma maneira de ter a correlação para curva e não para pontos separados da curva de transição? Não, Andrés, nunca abordamos essa questão de como você tentar estimar, né, a curva de transição para essas diferentes dimensões, porque realmente, como você mencionou perfeitamente, a análise dessas correlações, ela geralmente se foca ali no patamar superior da curva e no upper shelf energy, né, e na temperatura de transição do ductil frágil. Mas talvez é um ponto a ser estudado, né? Realmente É eu um não, ponto interessante, né? na literatura eu nunca vi assim
uma aplicação em que o autor tenta comparar essas curvas, né? Tentar projetar uma curva para diferente dimensão. Tá, bacana. É mais ou menos o que eu tinha em mente. Posso mandar uma segunda pergunta curtinha? Eu sei que tem gente que levantou a mão também. Claro. Ah, Pode, pode. obrigado. A outra coisa, assim, em termos dos critérios, né? Normalmente se usa o critério da energia absorvida, a expansão lateral e, eu sei lá como se usa essa expressão em português, a aparência Aparência de fratura ali, de né? fratura. A porcentagem de fratura dúctil e Isso, frágil. isso, isso. Ah, quando você, assim, por exemplo, em geral eu faço a avaliação dos três, né? E eu tenho Uhum. três resultados que, de maneira geral, convergem. No entanto, dependendo, e principalmente a energia e o impacto, dependendo da condição, se o entalhe não ficou tão bom, essas coisas podem divergir um pouco. Como, e é uma dúvida que eu tenho, assim, que tipo, eu não sei exatamente a resposta, né? Eu posso mostrar aquele que é mais bonito, eu posso fazer uma média de todos, eu posso combinar. Eu fico na dúvida de como usar esses três critérios e qual ser o critério, digamos assim, mais efetivo para aquilo. O mais normal, o mais comum, todo mundo olha para energia absorvida. Mas eu já lidei com uma empresa que me perguntou, tá, mas e aí, expansão lateral, como que ela tá? E aí, quando. É, é incomum divergir, mas eu tive casos que divergiram um pouco. Eu estou falando de 5 graus da temperatura de transição, mas eu fico na dúvida de como abordar isso. Eu digo que é uma média deles, ou né, não, a gente só olha para a energia absorvida, ou se é melhor, a gente só olha para a energia de expansão lateral, no critério de expansão lateral. Como que vocês abordam isso? Ou se alguém já questionou? Essa divergência eu também já observei bastante em aços que nós já avaliamos aqui, Andrés. Principalmente aqueles line pipe steels, né? X65, L80, tem bastante divergência entre os diferentes métodos ali para determinar a transição ductil-frágil, né? A curva de transição. Exato. Mas com relação a determinar assim, qual é a melhor forma, né, de, assim, de apresentar esses três métodos de determinação da curva, eu imagino que, assim, bom, quando você tem ali uma divergência muito grande, eu penso que você deve focar no resultado na curva de energia absorvida, né? Porque E você aí vai aí ter... você fala na curva de instrumentação, né, Theo? Não, Eu não, acho. não. Não? Não, é o resultado de energia absorvida calculado pelo método tradicional mesmo, Felipe. Aí você tem lá em função da temperatura de ensaio, né? Porque a instrumentação, ela é utilizada principalmente para determinar ali a aparência de fratura, né? Dúctil e a aparência frágil. Mas quando você tem essa divergência muito alta, Andrés, eu penso que o resultado que deve ser mostrado é a curva de energia pelo método tradicional em função da temperatura. Enquanto trazendo ali três métodos que estão convergindo, nós podemos trazer informação dessa temperatura de transição, uma média deles com o desvio padrão calculado, né, desses três métodos. O que pode acontecer também, né, Teófilo, que a gente já viu é, por exemplo, a energia, você não vê uma diferença ali significativa, mas na curva de instrumentação a gente conseguir enxergar diferenças ali, principalmente no aspecto, né, de absorção Sim. de energia de Uhum. materiais, às vezes materiais simples ou juntas soldadas ali com diferentes condições, né? Uhum. A gente consegue, pela curva de instrumentação, ter mais resultado e às vezes tirar algumas dúvidas, né? Uhum. Sim. Claro, bacana. Obrigado pela ideia. Para alguns ensaios eu não tenho a curva de instrumentação, para outros eu tenho. Infelizmente, os que divergem eu não tenho, mas às vezes é assim. Beleza, bacana. Cara, eu queria pegar o contato de vocês depois. Eu vejo aqui o contato da Embrapi, mas eu queria o contato de vocês. Enfim, eu estou escrevendo Tranquilo. artigos no tópico e vai ser legal Uhum. envolvê-los, a gente pode colaborar. Beleza, Bacana. A Andrés. gente também tem o seu contato, a gente manda um e-mail. Perfeito. Tá ótimo, então. Obrigado, viu? Você Parabéns pela apresentação pesquisar lá novamente. no... Obrigado, Andrés. Se pesquisar lá no LinkedIn o meu nome ou do Felipe, você vai encontrar tranquilamente. Tá, tranquilo. Vou Fechou? fazer então. Obrigadão. Obrigado. Um abraço. Valeu. Um abraço. O Luiz também levantou a mão, já habilitei o microfone do Luiz. Bom dia, Teófilo. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Luiz.
Bem, queria mandar também um abraço para o professor Sinésio. Eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho na Subsea 7, um ensaio de erosão de overlay, e o professor Sinésio foi que orientou esse projeto para a gente. Eu atualmente não atuo mais nessa área, eu atuo na área de integridade mecânica e soldagem. Eu sou engenheiro de soldagem, e nos últimos 2 anos eu andei fazendo alguns trabalhos de integridade mecânica, e eu me deparei dentro da indústria petroquímica com equipamentos de troca térmica que fazem um processo de liquefação do etileno, né? E o produto final acaba sendo um produto plástico, né? Uma resina plástica tipo polietileno, etc. E esse processo ele opera em baixíssimas temperaturas, menos 60, até um pouco menos, né? Eu me deparei com trocadores de calor que não tinham informações na parte nem de projeto e nem na condição de você fazer uma avaliação de integridade por falta de informações operacionais do equipamento, por causa da idade do equipamento e tudo mais, onde os tubos de troca térmica eram submetidos a baixas temperaturas. Aí qual a minha dúvida? Vocês conseguem fazer esse ensaio em materiais com espessura na faixa de 1,2, 1,5 milímetros de espessura? Luiz, quando a gente fala em corpos de prova miniaturizados que são padronizados por norma, ele não aborda essa espessura de 1,2, 1,5. Mas nós já analisamos corpos de prova com essas dimensões, assim, com esse nível de espessura aqui no laboratório, certo? Não vai ser um ensaio normatizado, né? Mas a precisão do nosso equipamento, né, a resolução dele permite a avaliação da energia absorvida desses corpos de prova. Então você assim, consegue me dar informações do valor de tenacidade do material, por exemplo? Perfeito, perfeitamente. Se ele atende o projeto ou não, mesmo não sendo padronizado? Sim. Então, e a temperatura também é bem tranquila, né? A temperatura nós 100. Temos o condicionamento do corpo de prova. Tá ótimo. Eu agradeço aí a oportunidade de falar com vocês. Parabéns pela apresentação. Eu tenho trabalhado como autônomo nessa parte de integridade mecânica e uma das condições que eu mais me deparo são com equipamentos que operam em baixas temperaturas e que não têm um requisito de tenacidade controlada do próprio material. Pois é, isso é crítico, né? Bem crítico. E aí fica a pergunta, já que vocês, em função dessa dimensão do CP, é possível a gente tirar algumas amostras e fazer o Sharpie, né? Sim, totalmente, Luiz. Isso aí é especialidade nossa, né? Conseguir fabricar esse corpo de prova a partir desses componentes aí com geometria complexa, né? Tubos com pequenas espessuras. Talvez até pela espessura, né? Ser fora das normas, a gente precisa estudar um pouco como é que esses resultados, como avaliar, Sim, né? E comparar esses resultados, mas principalmente por nosso equipamento ser instrumentado, isso ajuda muito a gente a conseguir analisar melhor esses resultados, né? Porque, como eu até falei, às vezes a energia absorvida, ela não traz, às vezes, o resultado que a gente gostaria, principalmente quanto menor a espessura, menor a energia, né? Você vai achatando, às vezes, esses resultados, né? Sim. Mas muito obrigado aí, Luiz. A gente também... Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho e obrigado aí pela atenção de vocês. Um abraço. Valeu, obrigado. Felipe, professor Sinésio aqui. Bom dia a todos. Mandar um abraço aí para o Luiz. Prazer encontrá-lo aqui. Prazer é meu, professor. Um abração. O Marco Wolff também levantou a mão, já liberei seu microfone, Marco. Ok, gente. Bom dia, obrigado pela apresentação, bastante interessante. Na verdade, minhas perguntas ou comentários, elas já foram até feitas pelos dois participantes anteriormente. Eu trabalho na Uzi Minas, tá? Mas mais precisamente aí com aço para a indústria automotiva. E aí são materiais finos, né? Que têm ficado cada vez mais resistentes. Então, com mais de 1.000 megapascal de resistência, por exemplo, você já tem problemas maiores associados a hidrogênio, e talvez o estudo da tenacidade seja interessante para complementar o entendimento desses materiais e também a engenharia de aplicação. E aí, uma das perguntas era justamente a espessura mínima que pode ser avaliada, porque esses materiais são finos, né? A gente está falando aí de 2 milímetros para baixo, a maioria de 1,5 para baixo.
E a outra questão seria a correlação dos resultados com o que seria aí o Sharpie tradicional, mas esses aços não existem em espessuras elevadas, né? Então não tem como fazer Sim. essa correlação. Nesse caso não, né? Pois é, aí é o que complica um pouco, né? Talvez, Então, Marco, não, desculpa, pode terminar o raciocínio. e talvez teria que ser comparativo com outros materiais, né? Ou com algum outro tipo de ensaio tentando correlacionar com tenacidade. Seria um desafio um pouquinho maior aí, né? Mas Sim. interessante para a área de pesquisa, né? Evoluir É, nesse é sentido. um ensaio que tem algumas vantagens, é um ensaio simples de executar, né? Tirando ali a usinagem do corpo de prova, é um ensaio muito simples, que você faz diversos ensaios em pouco tempo, né? A gente fez, o ano passado, alguns ensaios em chapas dual phase, DP 1200, em espessuras aí de, se não me engano, 1.2, não foi, Theo? Foi. 1,5, Um ponto, acho que 1.25. 1.4, 1.5, Felipe. Não estou enganado. E também fizemos a adição do hidrogênio em umas desses corpos de prova para ver se haveria ali alguma diferença. E nós não, bom, em relação ao hidrogênio, nós não encontramos nenhuma influência, principalmente pela velocidade do ensaio, né? Um ensaio muito acelerado, que você não consegue ter a influência ali da difusão do hidrogênio no crescimento da trinca, né? Então, acaba que não houve essa influência, mas quando a gente pensa, às vezes, em fazer uma comparação de materiais, isso, e assim, como o Teófilo falou, a partir do momento que a gente vai criando um certo banco de dados, isso começa a trazer informações aí mais relevantes. Mas a gente também desconhece de uma correlação hoje, por exemplo, quando você vai comparar um corpo de prova convencional nesses aços avançados aí. Marco, nesses aços avançados de alta resistência, você não vai ter uma correlação, porque realmente você não tem um resultado ali, você não tem chapas, né, nas espessuras de corpos de prova convencionais e, consequentemente, você não tem resultados, né? Então, o ensaio Sharp miniaturizado, nesse caso, ele vai estar mais focado ali na qualificação desse material, de acordo com uma referência, né? Você tem um material referência ali, por exemplo, de uma chapa de dual phase, e a partir disso, com os lotes subsequentes, você avaliar em relação ao valor referência, né? E também qualificar ou comparar os diferentes materiais dessas chapas, né? Um dual phase, um trip, como que se comporta ali a tenacidade ao impacto desses materiais. É isso aí. E diferentes graus também, né? Sim. Interessante, é mais ou menos por aí. E a gente tem feito também na solda, né? Nas uniões dessas chapas. A gente Isso. tem feito alguns ensaios. Legal. E não existem ainda especificações claras a respeito desses. A gente ainda está entrando nessa área, né? Uhum, Bacana. sim. Obrigado, gente. E uma coisa interessante, é isso mesmo. Vou passar para o próximo. Tá, obrigado, viu, Marco? O Luiz também levantou a mão novamente. Se quiser perguntar, pode ficar à vontade, Luiz. É uma pergunta rápida. Vocês já pensaram em editar uma norma BNT sobre o assunto? Porque é uma ferramenta tanto para a integridade mecânica de equipamentos em operação, quanto para novos materiais, projetos. É só essa questão. E como no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande de normatização, né? De repente valeria um grupo e fazer uma tradução fiel da ISO e fazer uma BNT de BR ISO, né? Sim. Com Só isso. certeza. É um Bem ponto até que a mencionado. gente tem dentro do nosso laboratório discutido bastante essa contribuição para normas, né? É um dos nossas linhas hoje que a gente quer mais investir e o MinSharpie é um dos grandes, né? Talvez atores que é um tipo de abordagem que pouca gente faz. Uhum. Então, mas algo que tem um potencial de aplicação grande, né? E uma aceitação complexa, né? Como vocês comentaram, tem talvez muitos que não vão aceitar tão bem, né? Então, é um caminho que a gente tem pensado, sim. Não tem nada em andamento por enquanto, mas a gente tem esboçado algo nesse sentido, sim. Tá bom, muito obrigado pela resposta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu vi que o William comentou aqui no chat que precisou se retirar. Bom, pessoal, mas também, se vocês quiserem, após nós iremos entrar em contato
nós temos aí o contato de vocês via inscrição aí do webinar. A gente pode ir conversando depois sobre esse tema ou outros temas, né? Então, eu vou encerrar por aqui a gravação.